Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 3, os versículos 12, 13 e 14, apenas esses três versos. Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 14. Dos escritos de Paulo, qual é o teu livro predileto? Vamos lá, dos escritos de Paulo, o que vocês mais gostam de igreja? Efésios, Filipenses, são livros lindos, né? São lindos, livros maravilhosos. Filipenses é uma joia no Novo Testamento, um dos livros mais queridos nossos, um livro muito amado e que tem tantos versículos que nos fala a respeito de verdades bíblicas, e como nesses últimos 3 domingos temos falado a respeito da realidade do pecado, do mal, da justiça de Deus, temos conclamado a igreja a lidar com seus pecados, a clamar a Deus por perdão de pecados, para que possamos viver uma vida melhor na presença de Deus. Hoje vamos então falar um pouquinho do passado e a maneira que nós devemos enfrentar o futuro. Parece que esses versículos que eu separei aqui está dizendo assim para o povo de Deus: estamos livres para enfrentar o futuro. A maioria de nós enfrentamos hoje grandes dificuldades com a perspectiva do futuro, por uma razão muito simples e básica. Muitas vezes o passado nos puxa para trás. Muitas vezes queremos ir à frente, vencer obstáculos, alcançar o que Deus tem de melhor para nós, mas infelizmente, teimosamente, parece que o passado nos derrota. Então nós vamos falar um pouco a respeito disto. E quem sabe alguém possa se identificar dizendo: pastor, de fato, alguma coisa aconteceu no meu passado que continua interferindo no meu presente. E geralmente coisas do passado que interferem no presente, dizem os estudiosos, que compromete o futuro. Parece que é realmente uma cascata de efeito. E muitas vezes, irmãos, a gente não tem força mais, com a nossa inteligência, com a nossa mente, com a nossa disposição emocional, de mexermos lá no nosso passado. Por isso, Deus sempre nos ajuda a realmente lidarmos com o nosso passado, para que a gente possamos estar livres para enfrentar o nosso futuro. E é óbvio, não importa a idade que você tenha, há um futuro para você. Talvez alguém aqui nesta igreja queira dizer: pastor, eu já estou aposentando-me de tudo, não é? Ninguém consegue se aposentar da vida, não. A vida só cessa no último suspiro nosso. É ali que está definida a nossa vida. Até lá, queridos, continuamos lutando e lutando para vencer. Mas muitas vezes o que aconteceu no passado pesa no nosso presente e compromete o nosso futuro. Isso aconteceu dezenas de vezes com o povo de Israel. E a gente percebe isso na vida em vários momentos, antes de cativeiro, durante cativeiro, depois do cativeiro. A gente percebe que o passado sempre tem um peso muito grande. E muitas vezes é isso que nos limita. Na minha vida, eu aprendi logo cedo, assim que eu conheci o Evangelho de Jesus Cristo, eu aprendi a lidar com essa questão do passado. Eu tinha muitos acertos para fazer na minha vida no passado, mas ninguém me ensinou que eles pesavam no presente, porque eu disse: Jesus me perdoou. Mas é claro que Jesus nos perdoou, Ele nos perdoou de tudo, mas muitas vezes a nossa emoção, as nossas lembranças e as nossas memórias nos arrasta de volta para o passado. E muitas vezes nós estamos vivendo momentos difíceis agora, porque quantas vezes pequenas coisas nos lembram do passado. Muitas coisas pequenininhas, mas que mexem conosco. Eu não sei o que aconteceu no seu passado, meu irmão, minha irmã. Talvez tenham sido experiências dolorosas, tristes. Quem sabe você cometeu erros. Quem sabe você pecou.
E o peso disso tudo, muitas vezes, surge de repente na tua vida. E você não sabe de onde vem. Mas a palavra de Deus tem um remédio para tudo isto. Quando Paulo escreve esta carta, ele tinha consciência de tudo que tinha no seu passado. Irmãos, o passado do apóstolo Paulo também não tinha sido nada fácil. Lembramos que há 2 meses atrás dissemos que esse mesmo Paulo, perseguindo os cristãos, ele tinha autoridade para prender homens, mulheres e crianças e trancafiá-los. E ele, olhando um dia para um homem chamado Estevão, que fez um discurso, ele realmente levou esse homem que já estava na porta da cidade, e segundo a tradição judaica, ele estava praticando blasfêmias, e ele foi apedrejado até a morte. Normalmente a pessoa ficava com uma espécie só de um calção bem grande, se fosse um homem, arrancava toda a roupa, porque a nudez naquele tempo, hoje a nudez é até linda, idolatrada, que pena. Mas naquele tempo, quando alguém ficava nu, significava que ele estava completamente exposto e envergonhado. Foi assim que Estevão, um dos primeiros cristãos, morreu, apedrejado. Ele continuava dizendo, enquanto apedrejado, que o céu estava aberto, ele viu os anjos de Deus e já estava perdoando os seus ofensores. E como prêmio, o executor ganhava as vestes de quem tinha sido apedrejado. E dessa vez foi colocado aos pés de Saulo de Tarso esse prêmio. Que prêmio horrendo! Como ele era judeu, ele tinha poder e autoridade nas suas mãos para fazer tal coisa, mas que prêmio horrendo ele recebeu. Eu fico imaginando os espinhos na carne do apóstolo Paulo. Eram doloridos, eram difíceis de ser suplantado. Tanto é que depois de ter encontrado a Jesus Cristo no caminho de Damasco, na sua caminhada a Damasco, para continuar aprisionando e prendendo aqueles que eram da seita do Nazareno, ele teve um encontro com Jesus Cristo. A sua vida, a sua mente ficou tão confusa que ele, segundo a tradição, passou 4 anos no deserto, colocando a sua vida em ordem. Tudo foi tão confuso no seu passado, que depois de 4 anos ele volta até a igreja de Jerusalém, se apresenta como alguém convertido, e a igreja de Jerusalém, ao vê-lo, dizia um para o outro: será que esse homem não é um impostor? Será que ele está dizendo que ele é convertido para continuar fazendo o que ele sempre fez? Porventura não é esse homem, não é, que perseguiu e apedrejou os nossos? E a resposta era sim, sim, foi ele, foi ele, foi ele, foi ele, foi ele. E quem sabe nos momentos mais difíceis da sua vida, o apóstolo Paulo reclinava a sua cabeça e o seu passado o afrontava. A mesma coisa aconteceu com um grande reformador, Lutero. Ele era assombrado pelas memórias que rondavam o seu coração. Primeiro, ele como um padre, ele tinha caso com várias mulheres e tinha um caso em especial com uma delas, se escondendo atrás das igrejas por onde passou. Ele reforma a igreja, assume o vínculo com aquela mulher e diz ele que quantas vezes ele era assombrado por todas as coisas terríveis que ele tinha praticado, quando ele não tinha conhecimento que Cristo era a verdade, era perdoador e era o Deus da vida dele. Me parece que todos nós temos alguma coisa lá no passado, sem querer julgar a todos vocês, mas muitas vezes temos algo no passado que nos impede de vivermos absolutamente o tempo presente, e quem sabe no pessimismo das nossas emoções, num cantinho aqui atrás da nossa mente, pode comprometer o nosso futuro.
Por isso, meus irmãos, eu quero convidar vocês para fazer uma viagem no passado. Não se trata de nenhuma neurolinguística, não se trata de regressão, não aconselhamos nenhum dos dois expedientes para bons cristãos. O que eu quero fazer é uma viagem simbólica, para quem sabe muitos de vocês que foram caluniados, enganados, preteridos, abusados, maltratados, desprezados, possam dizer nesta noite: eu sou livre e quero ser livre para viver o meu futuro na presença de Deus. Eu acho que esse vai ser um bom momento para todos nós. E o texto bíblico é simplesmente maravilhoso. Filipenses capítulo 3, os versículos de 12 em diante, que nos diz assim, pensando em livres para enfrentar o futuro. Não que eu já tenha obtido tudo isto, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo o já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Querida igreja, parece que há algo intencional na vida de Paulo. Ele declara: eu não sei se de fato eu consegui me livrar de tudo o que me embaraça, mas uma coisa eu faço, eu prossigo, eu continuo vivendo a vida, eu não vou parar naquele momento trágico da minha vida, eu não vou parar no meio das minhas memórias que me acorrentaram. Eu prossigo, e nesse trabalho eu continuo prosseguindo, procurando obter coisas novas. E reconheço, não que eu tenha alcançado ou se eu já cheguei lá, não cheguei lá, mas uma coisa eu faço, me desfazendo das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo sublime da minha vocação, que está em uma pessoa, e o seu nome é Jesus Cristo. É para Ele que eu corro, é para Ele que eu vou, essa é a minha caminhada, eu já determinei isso, eu já entendi isso, e propositadamente eu quero viver dessa maneira. Porque aparentemente parece que nós não conseguimos mudar o passado. É impossível mudarmos o passado. Podemos até pedir perdão, podemos procurar as pessoas que nos ofenderam, tudo isso é possível de fazer, mas mudar o que a gente viveu no passado a gente não consegue. Está tudo guardado na nossa mente. E sempre vem um gostinho amargo na boca quando a gente diz: Senhor Deus, essa pessoa me fez isto, como é dolorido. Como eu pude viver isso tudo? Foi um peso muito grande na minha vida. A gente não consegue alterar, mas o que o Paulo está propondo é o seguinte: se você perguntar se eu alcancei esse grau emocional, esse grau espiritual, esse grau realmente de maturidade, eu acho que não. O grande problema nosso é que para todas as pessoas que estão no Novo Testamento, a gente chama de São alguma coisa. São Pedro, São José, São Paulo e etc. A gente diz, eles foram canonizados, eles foram pessoas perfeitas, não pode ser imputado a eles nenhum pecado, mas Paulo está dizendo, eu não cheguei lá, eu continuo avançando, eu continuo caminhando. Eu quero olhar para o meu passado, eu quero tirar lições do meu passado e quero definir o meu futuro. Eu quero definir o meu futuro. Porque muitas vezes o nosso passado nos congela, nos engessa. E a gente não consegue viver o futuro por causa de experiências duras que a gente vive no passado da gente. Às vezes passado bem distantes, outras vezes o passado recente.
Por isso, meu irmão, em primeiro lugar, acesse o seu passado. É o que diz o versículo 2. Acesse, uma palavra tão bonita agora. Eu vou acessar a internet. Acesse o seu passado. Não tenha medo de olhar o seu passado, de examinar o seu passado. Olha o que aconteceu. Porque muitas vezes quando coisas difíceis, dolorosas, pecados não confessados estão lá atrás, a gente prefere passar por cima, colocar debaixo do tapete da nossa existência e dizer, eu vou prosseguir a partir daqui que é melhor, porque se eu tiver que acertar o meu passado é um problema. Mas irmãos, o passado nos envolve, às vezes uma palavra, às vezes uma música, às vezes uma circunstância, às vezes uma foto antiga colocada num álbum, nos leva de volta lá para trás, lá para trás, lá para trás, e parece que a gente faz uma viagem no tempo, e parece que aquele sentimento volta no nosso coração. Veja os nossos psicólogos, os nossos psiquiatras, eles lutam com todo o conhecimento que eles puderam adquirir para ajudar as pessoas a realmente entender e focar o seu passado e dizer para elas, olha, o seu futuro está aí para ser descortinado. Você não pode ficar amarrado ao teu passado. Você tem que se libertar disto, se libertar dessas emoções e prosseguir na sua vida, porque a sua vida não se resume no seu passado, ela é também presente e ela é também futuro. Como precisamos ter isso vívido na nossa mente, incluindo nós que somos cristãos. Tem muita gente que vem para a igreja e diz assim, Jesus me perdoou e está tudo certo. Irmãos, a gente continua doente. A gente continua com trauma. A gente fica parado e estagnado no passado. Talvez moralmente você foi humilhado por uma pessoa que você amava. E cada vez que quando você pensa na sua vida, aquelas memórias são vívidas. O apóstolo Paulo está dizendo, nós precisamos acessar o passado e chegar a uma conclusão a respeito disso. Nós não vamos conseguir alterar o que a gente viveu, mas eu não vou me deixar permitir que o meu passado pese no meu presente e comprometa o meu futuro. Eu não posso fazer isto. O acessar o passado é uma forma muito singela de nós pensarmos em nós mesmos, nas nossas atitudes, naquilo que fizemos de bom e que fizemos de ruim. Irmãos, nós não somos tão maus assim. Tem tanta coisa boa que a gente realizou, mas provavelmente das coisas boas a gente não se lembre, mas dos nossos fracassos a gente nunca se esquece. E parece que o passado, o peso do passado muitas vezes é esfregado na nossa cara e abala o nosso presente. Dias atrás alguém me procurou e disse, pastor, eu não sei o que acontece comigo. Quando a gente começa a cantar na igreja, pastor, algumas canções antigas, pastor, aquilo não me faz bem. Pastor, dá para pedir para a equipe de louvor só cantar música nova? Aí eu falei, mas por quê? Ah, pastor, eu pertenci a uma igreja que teve um problema tão grande, teve briga, teve até polícia na porta, num dia de uma assembleia extraordinária. E cada vez que canta aquela canção, pastor, eu já fico triste sentado no meu lugar. Eu falei, meu irmão, vai ser bem difícil você se livrar disso, porque de vez em quando todo mundo tem uma nostalgia e canta o passado. Mas uma canção, como se fosse numa imagem de filme, simplesmente faz assim, leve ele ao passado, porque nós somos humanos, somos frágeis, e é por isso que nós temos que acessar sim o passado, para a gente poder se libertar dele. Talvez você pergunte, pastor, como que a gente faz isto? Vamos falar por um momento a respeito de uma matéria nossa, luto. Você já perdeu alguém querido na sua vida? Eu creio que todos nós perdemos. Algumas pessoas que são tão íntimas nossas.
Quando pensamos a respeito dessas pessoas, nosso coração fica triste, ficamos até abatidos. Eu mesmo, quantas vezes eu vejo uma criança da nossa igreja abraçando o pai, eu me lembro do meu pai, que já partiu. Como eu queria que meu pai visse os meus netos. Como ele estaria tão feliz. Não deu tempo. Naquele momento a gente volta correndo ao passado. A gente volta correndo ao passado. Mas como eu me liberto desse drama meu, emocional? Acesse o seu passado, e o que Paulo está tentando dizer, na língua em que foi escrita a Bíblia, ele está tentando dizer o seguinte: quanto mais você falar a respeito do que é dolorido, mais forte você fica a respeito desse assunto. O luto é assim. Tem gente que diz assim: eu nem vou falar. E a gente diz: fale. Olha, eu não quero nem falar o que me aconteceu, pastor. Eu falei: conta para mim como aconteceu, porque cada vez que a gente põe para fora e a gente fala, numa terapia muito linda, a gente acessa o passado, conta a história de novo e se livra daquele peso. Por quê? Porque cada vez que eu conto, eu fico mais fortalecido. Acesse seu passado para se fortalecer. É o que Paulo está dizendo aqui. Talvez você diga assim: pastor, parece terapia. Opa, vamos lá, terapia em grupo. Não tem problema nenhum. Aliás, psiquiatras e psicólogos nos ajudam demais. Eles são abençoados, nos ajudam demais, precisamos deles. Graças a Deus pela vida desses profissionais incríveis. Mas o que Paulo está dizendo aqui: acesse o seu passado, conte de novo a sua história e chegue à conclusão que você está avançando, está progredindo, passo a passo. Agora, quando ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, Paulo está dizendo no verso 13: procure esquecer o seu passado. É interessante que a palavra que ele usa aqui, esquecer do passado, não é como se fosse uma borracha que a gente apaga o passado. Me parece que aquelas borrachas do meu tempo, borracha do meu tempo tinha duas cores, rosa e azul. Mentirosa aquela borracha. Dizia que do lado rosa ela apagava lápis e o lado azul apagava caneta. Irmãos, o que eu rasguei de caderno tentando desfazer um erro era um negócio complicado. Acho que todos nós passamos por isso. E quem riu agora já teve uma borracha assim. Irmãos, olha, acredite no que eu estou dizendo. Esse se esquecendo não significa o lado rosa da borracha, que você passa e simplesmente tira todos os vestígios. Não, é uma borracha onde que por uma razão divina as marcas ficam na folha. E eu creio que Deus permite que a gente apague o nosso passado com a borracha azul por um motivo só: para que a lembrança e a memória daquilo que a gente viveu sirva de lição para o meu futuro, para o meu presente. Mas eu preciso me esquecer do meu passado, porque muitas vezes somos nós mesmos, como dissemos domingo passado, somos nós que nos auto-sabotamos. A gente diz: é por isso que eu não sou uma pessoa feliz no presente. E é muito comum a gente entender isto. Eu usei o luto, agora eu vou usar um outro problema. Pastor Santana veio aqui, ele que cuida às terças-feiras com a sua esposa psicóloga, não é? Das pessoas dependentes, não é? E estamos falando de qualquer tipo de dependência. Erroneamente, muita gente acha que o GAP na terça-feira é só para dependente químico. Não é.
Hoje o nosso assunto maior lá é a dependência, principalmente da pornografia. E se você está nesse quadro, Pastor Santana e a Esther espera você nessa próxima terça-feira, 20 horas. Pode vir, porque não é só dependência química, é todo tipo de dependência que nós temos nos dias atuais. E a impressão que eu tenho, quando a gente pensa nesse texto, é que a gente precisa falar não só do luto, nós precisamos falar a respeito da dependência. Eu vou usar a dependência química. Quantas pessoas que têm, por exemplo, um alcoólatra na família, e se estribando em um membro da família alcoólatra, diz a seguinte palavra para mim: sabe, pastor, eu sou crente no Senhor Jesus Cristo, mas pastor, eu tenho um problema muito grande, eu tenho na minha família alguém que é dependente químico, pastor, que difícil, nossa vida é um inferno, sempre foi um inferno. Olha, pastor, eu não pude nem estudar, eu nunca fui bem sucedido em nada. E sabe de uma coisa? É por causa do dependente químico. Aí vem a irmã dele e diz: pastor, nossa vida foi sempre muito dura. E tudo isso aconteceu porque papai era alcoólatra. Ai, pastor, quanta briga, quanta confusão e tudo aquilo. E pastor, olha, eu nem quero dizer nada para o pastor de tudo aquilo que aconteceu. Aí eu vou falar com a esposa do dito cujo. E aí, minha irmã, pastor, o senhor não sabe o que é ser mulher de um alcoólatra. Virou patologia. Está todo mundo doente. É nesse sentido que Paulo diz: pegue a borracha do lado azul, apague o que você puder apagar, e o que sobrou disso tudo, faça o seguinte, diga: isso tudo aconteceu na minha vida para que eu não erre no presente e não leve a minha descendência a pesar no futuro. As marcas ficaram para me lembrar que eu nunca me esqueço, acessando o meu passado, que eu tenho um futuro e eu não vou comprometê-lo. Porque todos nós temos infortúnios, passamos por problemas tão graves, famílias inteiras abaladas pela droga, pela bebida e tantas coisas mais. Pegue a borracha, aquela borracha azul, que deixa marcas. Ela consegue apagar algumas coisas, mas deixa marcas. Como quem sabe alguém pegue uma pedra bruta e pegue o martelo e o cutelo e no momento bate mais forte e fere mais profundamente a madeira e a pedra. A marca vai ficar ali. Mas eu tenho que entender que eu não somente acesso o passado, eu procuro me esquecer do passado, compreendendo que muitas vezes aquelas marcas vão se tornar cicatrizes. Mas, irmãos, cicatrizes significa que eu fui curado, mas uma pequena marca sempre ficou em mim. E minha mãe, que deve estar assistindo, sabe como eu dei trabalho. Eu fui o garoto mais arrebentado do mundo, cheio de ponto pelo corpo inteiro. E hoje meus netos, quando a gente começa a brincar, dizem assim: o que é isso? Aí eu conto a história. Mas eu venci. As cicatrizes ficaram, mas eu venci. Acesse seu passado, mas se esqueça do passado. O que é que Deus está dizendo? Aprenda com o passado. Tire proveito da provação, tire proveito disso tudo, aprenda. E é tão bonito aprender, é tão maravilhoso. Eu cheguei na reunião do pessoal da terceira idade outro dia, para pregar em mais um aniversário, o 20º deles, e foi muito gostoso. Quando eu cheguei assim por trás, e já vi o pessoal da geração. Há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, estava dizendo assim:
pastor, eu estou achando que esse negócio de celular é coisa do diabo, pastor. E agora estão todos eles endiabrados. Tá todo mundo com celular. Tá lá todo mundo passando o dedinho, vendo, alegre, mostra um para o outro e tudo mais. Eu disse assim, que coisa incrível. Eles estão aprendendo. E a gente nunca vai parar de aprender. O mundo evolui, a gente evolui junto. A gente se adapta. É bonito ver isto. A impressão que eu tenho é que Deus diz, acesse seu passado, procure se esquecer dele, as cicatrizes vão ficar, mas prossiga, aprendendo com o seu passado. Irmãos, tudo que aconteceu no nosso passado serve para abençoar nosso presente e nosso futuro. Agora, por favor, não seja teimoso de errar no mesmo erro a vida inteira. Porque tem gente que não aprende, né? Vive sempre dando cabeçada no mesmo lugar. A gente diz, mas vai crescer ou não vai crescer? Vai crescer ou não vai crescer? Porque fica sempre batendo na mesma tecla. E isso é realmente uma coisa bem dolorida. Uma das coisas mais lindas que esta igreja tem feito é ensinar para os índios ticunas que a vida prossegue. Eles foram ensinados por séculos a honrar o passado e viver só no passado, entendendo que o presente é passageiro e o futuro pertencia aos deuses. Quando você chega com o Evangelho, a gente diz, tem que mexer no passado, tem que acertar suas contas, tem que ser humilde para fazer isto. E quando a gente ensina isso, parece que eles aprendem com o passado e não repete os erros. A coisa mais comum que a gente aprende, o pessoal que foi os ticunas sabe do que eu estou falando. É muito comum encontrar um índio e sempre com uma cicatriz na cabeça, na orelha, no nariz, na boca e até no pescoço. E é muito legal isso. Quer dizer, não a cicatriz, mas o aprendizado. É porque, na verdade, as onças, elas ficam em cima das árvores. E eles vão andando correndo, porque tudo faz correndo. E elas simplesmente dão uma patada assim. Se cair, pega. Se continuar correndo, elas continuam esperando a próxima vítima. A gente ensinou eles a viver com isso. Mas não continuar correndo. A evitar tudo isto. E hoje, eles desenvolveram uma audição inacreditável. E o mais incrível, olfato. Eles já conseguem sentir o cheiro da onça, porque, irmãos, a turma pode falar de bafo de onça, mas é bafo fedido, viu, irmãos? Se você acha que teu marido tem um bafo de onça, minha irmã, você não sabe o que é bafo de onça. O negócio é feio. A gente aprende, a gente cresce com a lição do passado. Nós não podemos deixar de aprender. Eu acesso o meu passado, eu procuro me esquecer do meu passado, mas eu aprendo com o meu passado. E é isso que diz o versículo 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, segundo a Nova Versão Internacional, que está em Cristo Jesus. Muito bonito. A perspectiva de eu aprender com o passado. Isso é maravilhoso. Mas quando a gente vê o versículo 12 e o versículo 14, o primeiro e o último, a gente percebe uma outra palavra, o quarto sentido desse texto de se livrar para enfrentar o futuro. Ele está dizendo, mova-se do passado. E a palavra mover para um judeu não é correr, é dar poucos passos, mas na direção certa. Então, eu não preciso apenas acessar, esquecer, aprender, eu preciso me mover do passado. O que é isso? Mais ou menos assim. Eu olho para o meu passado e avalio no meu coração, foi bom ou foi ruim?
edificou ou não edificou? Não, não edificou. Eu não vou praticar mais isso em minha vida. Foi um passo só, mas esse é um bom passo. Tantas outras coisas acontecem na minha vida. Edificou, abençoou, não, foi trágico, foi difícil. Eu vou procurar evitar tudo isso na minha vida. Parece que esse prosseguir não é o de correr. Não é o de correr para os braços e as garras das onças que estão em cima das árvores. É simplesmente dar passos sólidos, me movendo do lugar comum, da circunstância que muitas vezes me leva rápido para trás a dizer de novo a mesma coisa. Ó vida, ó dor, ó azar. Quantos de vocês já ouviram essa expressão? Assistir o desenho. Os mais jovens não vão entender isto. Mas havia um personagem que era pessimista. Ele não andava para lugar nenhum. Enquanto o seu amigo era otimista, ele era sempre o pessimista. Eu acho que vai dar errado. Você conhece alguém pessimista? Todos nós conhecemos um. Por que Deus dá pessimista para nós, irmãos? Para a gente prosseguir para o alvo, irmãos. Porque coisa ruim é gente pessimista. Que está tudo indo bem e diz assim, olha, está indo bem demais, pastor. Eu estou até preocupado. Como que vai o negócio? Pastor, está indo tão bem enquanto todo mundo está mal. Eu acho que tem alguma coisa errada. Pois é a turma do... Ó dor, ó tristeza, ó azar. Eu tenho que me mover do passado. E para isso, irmãos, nós temos os nossos psicólogos, nós temos os nossos pastores que aconselham vocês, tudo à sua disposição. Venha, vamos ajudar você a mover do passado. Não existe mágica nisso, é pura experiência bíblica. É pura experiência bíblica. Vamos voltar então a 3 meses atrás. Lá estava Jeremias, pregando no pior momento da história do povo de Israel. O povo de Israel naquele tempo disse assim, não vamos fazer nada não, vamos deixar a vida nos levar, a vida leva eu. Eram brasileiros. Parece com a gente. E a palavra do Senhor veio a Jeremias e disse, nada da vida te levar, a vida leva eu. Nada disso. Viu? Não tem pagode aqui não. Só tem pragode. E pragode, ou para Deus, vou te dar o recado. Diz para esse povo plantar, colher, edificar, porque vocês vão ficar aqui bastante tempo, estacionado aqui. Vocês vão ficar aqui. O cativeiro não vai terminar logo. Por isso que todo mundo odiava Jeremias. Jeremias era o cara que falava o que ninguém queria ouvir. Por isso que todo mundo diz, é o profeta chorão. Mas vai estar no tempo de Jeremias para você ver. Quando você chegar no céu, Jeremias vai estar sorrindo, você nem vai acreditar que era Jeremias o profeta chorão, o que pediu a morte, você não vai acreditar, porque agora ele está na presença de Deus, mas quando ele está na presença dos homens, havia cicatrizes e marcas que deixavam ele completamente abatido, e principalmente por aquele reizinho do tempo dele, mas que rei sem vergonha Israel tinha. E os sacerdotes, um pior do que o outro, mandaram aprisionar o pobre Jeremias, colocar no tronco e bater, porque ele tinha feito uma profecia em nome de Deus e ninguém aceitava a profecia. Mas é da boca desse homem que vem a palavra. Diz o Senhor, eu sei os planos que eu tenho para vocês. É plano de bênçãos, é planos de paz, é plano de prosperidade, é plano de nunca lhe causar mal e cercar a vida sua de todo bem. É da boca desse homem que sai isso.
Se você conversasse numa entrevista com Jeremias, Jeremias, e o teu passado? Cruel, pastor. Pastor Wagner, cruel. Jeremias, como é que foi o teu nascimento, os primeiros dias? Horríveis. E o que aconteceu? Olha, foi assim, eu chegava num lugar seca, eu chegava em outro lugar inundação. Todo lugar que eu chegava eu era um homem errado, no lugar errado. Mas eu me mantive firme porque Deus mandou, e eu estou firme até hoje. E eu digo assim, mas como que você pode falar que existem planos maravilhosos? Quem falou dos planos maravilhosos não foi o meu passado, nem a minha mente. Foi Deus quem disse. E se Ele falou, vai acontecer. Querida igreja, qual é o plano que Deus tem para nós? Plano de bênçãos para nós. Por isso, mova-se do seu passado. Não pegue um banquinho e sente lá e diz assim, minha vida é miserável, eu não tive a chance que os outros tiveram, eu não tive as mesmas oportunidades, eu não pude estudar, eu não pude fazer isso, não pude fazer aquilo. Tira seu banquinho dali. Tira o banquinho, joga fora e diz, eu prossigo para o alvo, andando dia a dia após dia, porque Deus tem melhor para mim ali na frente. Creia nisso, igreja, Deus tem o melhor para vocês. O teu passado é a plataforma que Deus te lança para te abençoar no futuro. Agora, por favor, mova-se do seu passado, por favor. E quero concluir dizendo que todo mundo ficou maravilhado nesses últimos dias com um filme, Rei Leão. Foi legal, né? Que produção, hein? Teve que comprar um computador gigantesco, que bem poucas instituições de segurança mundial têm, para produzir um desenho e um filme. E tudo que nós falamos hoje aqui tem a ver com isto. Simba, o leãozinho fujão. Ele teve problema na família dele. O seu tio Scar disse que ele era culpado pela morte do seu próprio pai. É isso. Ele disse, Simba, fuja. Fuja. Vai para um lugar e não volte nunca mais. O que o Scar queria era ficar reinando. E Simba acreditou naquilo tudo. Todos nós sabemos na entrelinha que não foi exatamente isso que aconteceu. Mas ele perdeu seu pai. E não teve jeito. Ele foi embora. Fugindo do seu passado. Ele andou muito. E aí ele encontra uns caras muito interessantes. Timão e Pumba. Uma cabeça fria. Tranquilo. E ali com seus novos amigos ele aprende uma coisa interessante. Olha, aqui nesse lugar a gente não se preocupa com o passado. Ele diria hoje, pastor Wagner, a gente não acessa o passado, é dolorido. A gente não quer saber nada de se lembrar do passado. Nós não queremos aprender com o passado e nós não queremos mover o passado. Não queremos nada do que você pregou hoje. Aqui a gente aprende a não ter preocupações. Uma grande ilusão. Porque tem muita gente suprimindo o presente e se iludindo no futuro, sem querer olhar para o passado. E o resultado é desastroso, porque Simba foi chamado para reinar, mas agora ele está sendo ensinado para se esquecer de tudo que ficou para trás e vamos comer
lesmas, gosmentas, e todo leão gosta de um bife mal passado. Mas sabe de uma coisa? Muitos de nós fomos chamados para reinar, mas nós não reinamos porque a gente come o que o mundo nos dá, porque o mundo, com a sua sabedoria mundana, faz a gente comer lesmas, baratas, borboletas e tudo que você pode comer, mesmo negando a sua essência. E eu acredito de coração que a maioria dos crentes hoje estão negando a sua essência, fugindo do passado, se alimenta das lesmas que o mundo nos dá, e pior do que isto, o mundo nos faz esquecer que Deus nos chamou para reinar, e reinar com Ele. Muitas vezes nós estamos lambendo o rodapé das estradas do mundo, simplesmente porque não tratamos do nosso passado. Como se fosse uma negação da nossa própria vida e da nossa existência. Mas tem lá um macaco com um topete engraçado, uma cara meia pintada, e o sujeito tem um cajado, parece um pastor. E de vez em quando Deus manda um pastor no meio dessa história, né? Guardada todas as proporções românticas do desenho animado. E aí chega lá o pastor, com o cajadinho dele, o mesmo cajadinho que fez que um dia ele levantasse e aclamasse Simba, rei, o sucessor do reino. E agora ele chega lá e Simba está dizendo: eu cometi erros na minha vida e no meu passado. Eu cometi erros enormes. Eu provoquei um monte de coisa. Toda a selva ficou descontrolada porque não houve sucessor, e o sucessor que assumiu o trono, ele é mau, ele está devastando tudo, ele não respeita o ciclo da vida. E tudo aquilo que vocês viram no filme. E agora, Rafik vai dizer: Simba, eu vou te mostrar quem você é. E leva ele até a beira de um lago e diz assim: Simba, esse é você. No primeiro momento você vai se lembrar do seu passado no espelho d'água. Mas depois eu vou tocar com o meu cajado e você vai descobrir quem você é. Eu queria mostrar uma imagem para vocês. Pode apagar as luzes? Lá está Simba. Voltamos com ele ao passado. Pobre Simba, pequenininho. Seus olhos viram coisas horríveis. Ele fugiu. Ele foi gerado para reinar. Mas ele preferiu viver com seus amigos e se esconder do passado, porque o passado não conseguia comportar Simba, mas a essência dele era do Rei Leão. E agora a gente tem que dizer: não mais, Simba, fuja do seu passado. Simba,
volte, porque o teu lugar é reinar. Querido irmão, querida irmã, querido amigo, eu não consigo lidar com o teu passado, mas eu só sei uma coisa diante da palavra eterna do nosso Deus: você foi chamado para reinar com Cristo. Jesus te chama para reinar contigo. Por favor, não aceite menos do que isso, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. O teu livre-arbítrio pode te levar para lugares tortuosos, mas a tua expressa vontade pode te trazer ao lugar que Deus quer que você esteja, reinando com Cristo Jesus. Não aceite ser coadjuvante do teu passado. Não amarre a sua vida no passado como quem arrasta um cadáver. Por favor, meu irmão, Deus nos libertou do pecado para que nós pudéssemos reinar com Cristo Jesus. Ele nos libertou, Ele nos tirou das trevas e nos colocou no lugar celeste. É o que Deus nos diz na sua palavra. Eu sei que todos nós temos um passado, lutamos, sofremos, é verdade. Passamos por experiências que deixam cicatrizes por todo o nosso corpo. Mas as cicatrizes, elas saram e elas nos ensinam a ser melhores. Porque o que eu sei da parte de Deus é que um dia Ele me fez livre para que eu possa enfrentar o futuro da minha vida. E Ele tem planos vitoriosos para você. Meu irmão, isso não é positivismo evangélico. Isso é palavra de Deus, igreja. Muitas vezes estamos vivendo numa derrocada do mundo, vivemos num país com as suas limitações, mas nós precisamos olhar de volta para o espelho d'água. Deus precisa mexer no espelho d'água de novo e dizer: você não é mais um leãozinho fujão. Você foi criado à minha imagem e semelhança e você vai reinar comigo. Eu te dou poder e autoridade porque meu Espírito habita no seu coração. Você foi selado para o dia da redenção. Eu coloquei em você o meu Espírito. Não permita que o teu passado te derrote. Por favor, passo a passo, prossiga para o alvo que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É tempo de rompermos com esse ciclo vicioso do passado, que faz com que a gente se alimente do resto desse mundo, quando Deus quer mais para nós. Quantos de nós estamos nos alimentando com o resto que cai da mesa do rei? E Deus diz: meu filho, minha filha, você tem um lugar nesta mesa. Não se rasteje pelo mundo, sente-se no seu lugar, coma e se alimente, porque você da minha parte, você é um príncipe, você é uma princesa. Oh, irmãos, é isso que eu quero da minha vida, porque Jesus Cristo fez tudo isso por mim naquela cruz. O mundo não consegue conceber e compreender esta verdade, mas ela é absolutamente a verdade de Deus. E eu espero de coração que Deus, com a sua mão forte, mexa o espelho d'água da tua existência e diga para você: olha o príncipe, olha a princesa, esse é meu reino. Vocês são o meu povo e eu sou o teu Deus. Não fique no passado, mova-se na direção daquilo que é perfeito. Mova-se no sobrenatural e abençoe o mundo em que você vive. Pegue as suas cicatrizes, os teus restos, junte tudo, coloque aos meus pés, porque eu faço nova todas as coisas, diz o Senhor.
É isso. Vamos orar, igreja. Feche seus olhos.